Olá pessoal, no nosso último vídeo vimos como Porfírio, ao apresentar a lógica de Aristóteles em sua Isagogia, levantou uma dúvida que atravessaria séculos. Ele diz, quase que de passagem, abre aspas, por ora, não tratarei, no que tange a gêneros e espécies, se de fato subsistem ou se não passam de meros conceitos, se constituem substância corpórea ou incorpórea, se subsistem separadamente ou não dos objetos sensíveis. Esse é um tema da mais alta profundidade e que exige um exame mais alongado. Parece de fato uma passagem tímida, mas reflete uma das maiores disputas da história da filosofia, a chamada querela dos universais. Mas o que está em jogo aqui, afinal? Bom, a pergunta é direta e profunda. Os conceitos universais existem? Ou seja, quando dizemos homem, árvore, justiça, bem, estamos nos referindo a algo real, que existe independentemente da nossa mente, ou esses nomes são apenas construções linguísticas? Essa dúvida está no coração de toda a teoria do conhecimento, da linguagem e da realidade. Mas ela não começa com Porfírio. Na verdade, podemos muito bem rastreá-la até Platão. Platão acreditava que os universais existiam realmente, num mundo inteligível e eterno que ele chamava de mundo das ideias. Para ele, todas as coisas que vemos são apenas cópias imperfeitas de ideias perfeitas. Assim, a ideia de homem existe antes de qualquer homem concreto. É eterna, imutável e serve de modelo para todos os indivíduos. Esse é o realismo platônico. Já Aristóteles, seu discípulo, propôs uma mudança. Ele também aceitava os universais, mas negava que eles existissem fora das coisas. Para Aristóteles, portanto, o universal está na substância individual, como uma forma que se realiza nos entes concretos. Ou seja, a espécie homem não está num mundo separado, mas presente em todos os homens particulares, em Sócrates, em Platão, em mim, em você. Séculos depois, Porfírio herda esse debate e se recusa a dar uma resposta, como acabamos de ver. Mas os medievais não deixariam isso passar, não. Na Idade Média, a questão dos universais vira um campo de batalha filosófico enorme. De um lado, os realistas medievais, aqui representados por São Tomás de Aquino, por exemplo, defendem que os universais existem de três formas. Antes das coisas, na mente de Deus, nas coisas, como formas comuns aos indivíduos, e também depois das coisas, como conceitos abstratos na nossa mente. Para Tomás, portanto, os universais são reais, mas existem de maneiras diferentes segundo o ponto de vista. Essa posição mantinha a tradição aristotélica, mas agora iluminada pela teologia cristã, é claro. Mas é claro que nem todos concordaram com essa posição estabelecida por São Tomás de Aquino. No século XIV, surge uma figura radical, Guilherme de Ockham, o filósofo que fincaria as bases do que viria a ser chamado de nominalismo. Para Guilherme de Ockham, só existem indivíduos, ou seja, tudo que é conceito universal, como homem, animal, árvore, é apenas um nome que usamos para facilitar a linguagem. Assim, os universais não existem fora da mente. E mais, dizer que eles existem cria apenas uma confusão desnecessária, segundo o autor. Sua regra era clara: não devemos multiplicar entes ou argumentos sem necessidade. Essa é a famosa navalha de Ockham. Nesse sistema, ele corta fora tudo aquilo que julga ser supérfluo, inclusive a existência dos próprios universais. Mas certamente o debate não termina aí. Com o passar dos séculos, a modernidade recolocou o problema sob novas perspectivas. Descartes, por exemplo, desloca o foco do ser para o pensar. O universal passa a ser visto como algo que existe na mente, racional, e o real só é acessado pela consciência. Ma reverendo padre, nella ricerca della verità, Platone dice una cosa, Aristotele ne dice un'altra, Epicuro un'altra ancora. Agostino sembra indicare una via diversa da quella di Tommaso d'Aquino. Telesio, Campanella, Bacone e gli altri innovatori recano degli argomenti ancora diversi. E voi siete certamente il signor Descartes. Já Immanuel Kant dirá que os conceitos universais, como tempo, espaço, causalidade, são estruturas a priori do nosso intelecto. Eles não existem nas coisas em si, mas são a forma como organizamos a experiência. Ou seja, séculos depois, os universais continuavam como tema de debate filosófico, mas agora como condições da possibilidade do conhecimento. Mas e hoje, será que a gente ainda discute os universais? Com certeza.
Quando falamos até mesmo sobre temas que rondam as discussões contemporâneas, mais pragmáticas, como, por exemplo, gênero, direitos fundamentais, raça, cidadania, classes sociais, estamos lidando, ao menos em alguma medida, com o problema dos universais. Assim, a questão continua viva nas ciências, na filosofia, no direito, na cultura, e por isso a querela dos universais não é só uma disputa antiga presa em um modo de pensar supostamente restrito aos medievais. Ela é uma questão ainda atual. É um problema que reaparece toda vez que perguntamos o que é isso, o que significa ser isso e como classificamos isso na realidade. Porfírio, lá atrás, preferiu não entrar nessa discussão, como a gente pôde ver, mas eu particularmente entendo que ele tenha feito muito mais do que simplesmente evitar uma polêmica. Talvez ele tenha nos ensinado a importância de perguntar bem para não responder mal no âmbito da filosofia, ainda que as nossas investigações demorem o tempo que precisar, pois Porfírio, mesmo sendo um grande filósofo, disse que a questão exigiria um exame mais alongado. Se desejamos nos tornar intelectuais honestos, sobretudo em nossos dias, devemos seguir esse exemplo do Porfírio. O fato de um tema ser relevante não significa que precisamos falar sobre ele imediatamente, ainda mais quando não tivemos tempo de pensar com calma e profundidade sobre essas questões. E essa precaução prudencial não nos torna menos capacitados ou omissos diante dos problemas. Antes, demonstra que somos honestos e responsáveis por aquilo que pensamos e falamos. E não é próprio de qualquer estudioso falar sem pensar. E é isso que queremos continuar fazendo aqui, apresentar as grandes investigações filosóficas e aprender a questionar com mais profundidade diversos elementos que nos cercam cotidianamente. Se você gostou desse vídeo ou gostaria de investigar outros aspectos da filosofia, conte para a gente aqui nos comentários e continuem conosco nessa jornada. Um abraço e até a próxima.